E temos aí vitória esmagadora do Lula e pânico aí da direita. Olha, o YouTube continua censurando o Plantão Brasil. Ano eleitoral e eles vão usar de todas as artimanhas sujas para tentarem ferrar com a esquerda. Então peço aí a você, plantonista, que curta, compartilhe o vídeo, assista até o final. Quem não está inscrito ou inscrito, que se inscreva aqui dentro do vídeo, aqui embaixo tem um botão de se inscrever. E se você conhece alguém que gosta do Plantão Brasil, alguém que não gosta, vai lá, compartilhe o vídeo com a pessoa para que a pessoa clique no vídeo com você compartilhando. Isso ajuda a aumentar o alcance, tá? O botão de compartilhar é muito importante para o YouTube. Mesmo que você compartilhe com uma pessoa só, essa pessoa clicando, isso já ajuda no algoritmo a fazer com que o vídeo seja distribuído para mais pessoas, porque o YouTube, desde o dia 27 de janeiro, passou a boicotar o Plantão Brasil. Vi aí, no vídeo passado, mais de 300 comentários, eu coloquei ali uma ferramenta para contar, dizendo que os vídeos do Plantão Brasil não aparecem mais na página inicial, aí você vê. E muita gente falando uma coisa que eu nunca tinha visto, que às vezes a tela do vídeo fica preta ou fica sem som, isso está acontecendo muito. Não sei se precisa atualizar o aplicativo ou se é realmente um boicote do YouTube. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo. Hugo Mota... Hugo Mota tá querendo ser o funcionário do mês aí do Lula todos os meses, tá? Ele já aí na semana passada, quando começou o Congresso Nacional, já ajudou ali o Lula com o Gás do Povo. Foi aprovado aí o Gás do Povo em tempo recorde. E aí, grande vitória para o Lula. A extrema-direita tá chorando por causa do Gás do Povo até agora. Carlos Bolsonaro não para de fazer posts dizendo que, olha, mas se o Bolsonaro não podia aumentar o Bolsa Família no ano da eleição, por que o Lula pode dar esse tipo de auxílio? O Bolsonaro inventou auxílio para motorista de Uber, para taxista, para caminhoneiro. Ele aumentou sim o Auxílio Brasil no ano da eleição, apesar do Carlos Bolsonaro falar que não. Ainda inventou um monte de coisa e ainda inventou ali um tipo de crédito para beneficiários do Bolsa Família, que ele liberou tudo entre o primeiro e segundo turno da eleição, mais de 20 bilhões de reais. No total, o Bolsonaro gastou 380 bilhões de reais. Eu sempre arredondo para 400, que tem uns pouquinhos a mais, uns pingados a mais, para tentar se eleger. Aí o Carlos Bolsonaro vem falar do Gás do Povo. Pois bem, agora tem o fim da escala 6x1, e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Então vai dar ruim aí para o pessoal da direita que estava achando que, olha, era impossível. Não é. O Lula consegue articular muito bem. Hugo Mota declarou ontem o seguinte, olha, a prioridade da Câmara dos Deputados esse ano vai ser aprovar o fim da escala 6x1. Ele falou o quê? Num congresso de direita, Hugo Mota, que também é de direita, com um pé e meio na extrema-direita, como assim? O Lula falou aí pro Hugo Mota, você não quer eleger o seu pai senador? Então você tem que fazer o que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, não. Aí o pessoal da direita começou a tentar um golpe, que é o seguinte, não, nós vamos aprovar o fim da escala 6x1, mas não vamos diminuir a jornada de trabalho, vai continuar 44 horas semanais. O que adianta? Então, bom, adianta um pouquinho, né? A pessoa, em vez de trabalhar 6 dias, vai trabalhar 5, mas vai trabalhar 5 dias trabalhando horas a mais nesses dias, porque vai ter que trabalhar ali, em média, 45 minutos a mais por dia, nos 5 dias da semana, para cumprir aí essas 4 horas a mais. Aí você fala, pô, palhaçada. Pois é, eu já trabalhei nessa escala, era 5x2, isso em 2009, era escala 5x2, mas para cumprir ali 44 horas semanais, eu trabalhava ali mais de 8 horas por dia, aliás, 9 horas e pouco por dia, se eu não me engano. Aí era bem cansativo, mas trabalhava um dia a menos, mas pô, não é isso o que o trabalhador está querendo, não é? Pô, trabalhar, eu falei 15 minutos, 1h15 a mais, se eu não me engano, 1h20 a mais. Não é isso, é trabalhar menos, no caso, a menos com o mesmo salário. Coisa que, aliás, foi implantada em vários países e deu certo. Se você não sabe, faz aí cerca de 3 meses no México. Diminuíram lá de 48 para 40 horas. 20% de diminuição aí na carga de trabalho. Sem diminuir salários. Aí você vê, pô, que coisa. E os salários lá continuam aumentando, tá? Tá aumentando e aumentando. Aí você vê, pô, no Brasil dá? Dá. O pessoal do mercado financeiro tá tentando ali convencer para que não seja da maneira como o Lula quer, mas o Lula já avisou aí o Hugo Mota, vamos ter uma reunião aí, você tem que marcar aí a reunião para o quanto antes, porque vai ter que ser do jeito que eu quero, sim ou sim. Você não esquece isso aí do seu pai ser senador, viu, Hugo Mota? Arthur Lira, esquece você ser candidato ao Senado. O Arthur Lira tá com problema, porque é o seguinte, a gente fala aí de muitas traições na política, eu citei aqui principalmente ontem, mas nos últimos dias, as traições do Ciro Nogueira,
que é um bandidão ligado ao PCC, um dos piores lixos que já nasceram em solo brasileiro em todos os tempos. O Ciro Nogueira, em 2010, foi eleito senador com o apoio do Lula, com o Lula no palanque dele. Ciro Nogueira do Piauí, estado onde o PT sempre tem 70%, 75% dos votos. O Lula teve 77% dos votos em 2022. Aí, em 2014, ele rompeu com o governo Lula, não precisava mais, né, com o governo Dilma, no caso, não precisava mais do governo, e aí ele apoiou o golpe contra a Dilma. Fala, pô, que traidor. Um ano e meio depois, o pessoal do PT, que às vezes leva um tapa, eles adoram dar outra cara tapa para levar um murrão, né? Fala, tapa não tá bom não, eu quero murro mesmo, marreta. Apoiaram o Ciro Nogueira de novo. Ciro Nogueira foi eleito com apoio do Haddad ali, com apoio do PT e tal. Foi eleito em outubro de 2018. Dia 2 de outubro foi a eleição. Em janeiro, ele já estava aliado do Bolsonaro, tá? Não demorou nem 3 meses a traição aí do Ciro Nogueira. Porque em janeiro ele era aliado do Bolsonaro, porém, antes de janeiro, na transição de governo de Temer para o Bolsonaro, o Ciro Nogueira já estava se aliando ao Bolsonaro. Esse é o nível aí desse lixo humano. Agora ele quer apoio do Lula e tudo mais, para que o partido dele fique neutro na disputa. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Ciro Nogueira tem gente ali no partido dele querendo dar uma rasteira nele, então tá ruim. Outro aí é o Arthur Lira, esse sofreu uma traição. O Arthur Lira, se você não lembra, ele era o principal fiador do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não sofreu impeachment porque o Arthur Lira segurou as pontas ali. E roubaram muito, hein? Roubaram muito juntos. Arthur Lira estava ali com o Bolsonaro 22 na campanha de 2022, lembra disso? Pois bem, só que agora o Arthur Lira quer ser senador e os bolsonaristas falaram que não vão apoiar ele. Então ele tem que ser senador sem apoio dos bolsonaristas. Ele falou, pô, eu vou ser senador sem apoio dos petistas nem dos bolsonaristas? Aí fica difícil. Em qualquer lugar do Brasil fica muito difícil alguém se eleger sem apoio nem da esquerda e nem da extrema-direita. Fica muito difícil. Saiu pesquisa aí faz 3 dias para o Senado em Alagoas. Renan Calheiros lidera com 29%. O segundo é o candidato do bolsonarismo, que é o Alfredo Gaspar, do União Brasil. O Alfredo Gaspar tem aí 24,5% e o Arthur Lira está 2 pontos atrás dele. Só que vai falar, margem de erro. O problema é o seguinte, o Arthur Lira está em terceiro em todas as pesquisas. Sempre ali na margem de erro? Só que quando chega o período eleitoral, as coisas começam a se inflamar e aí o que acontece? O bolsonarismo consegue ganhar muito voto no período eleitoral. E aí a maior tendência é o que? O pessoal do PT lá de Alagoas vai em peso apoiar o Renan Calheiros, o pessoal do Bolsonaro vai em peso apoiar o Alfredo Gaspar e o Arthur Lira vai ficar sem apoio relevante. E aí não tem como ele ficar em uma das 2 vagas. Esse é o problema. Então ele vai ter que trabalhar para o Lula, e o Lula já falou, tem que ser do jeito que eu quero. Vai reduzir a jornada de trabalho, vai reduzir isso. Vai ser assim como eu quero. Se não, esquece. Se seja aí candidato a deputado federal de novo, ou arrisca aí o Senado, mas se você perder já sabe, né? Perde o foro privilegiado, e aí vem cá, Arthur Lira, é jaula. Se você não sabe, Arthur Lira está numa situação muito pior do que qualquer outro, porque Arthur Lira ele já é condenado em 2 instâncias por roubo de dinheiro público, no caso rachadinha, ele é condenado, tá? O Arthur Lira só tem mandato porque tem uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mantém ali o mandato do Arthur Lira. Se não, nem mandato ele teria, já estaria preso. Essa é a situação aí dele. Então ele sabe o seguinte, perdendo o mandato é jaula. Então tá naquela, tá com medo. Uma das vagas já é do Renan Calheiros, a outra deve ser aí, ó, fica entre ele e o Gaspar. Ok, nisso o Lula tá fazendo uma mega articulação, porque o Lula quer que o Alckmin seja candidato a alguma coisa em São Paulo, porque ele acredita que o Alckmin tem muitos votos. Eu vou falar, tem uma análise ali de parte do PT que é meio errada quanto à cidade ou ao estado de São Paulo. Até eu cheguei a falar isso na eleição de 2024, quando colocaram a Marta Suplicy na vice do Boulos. Falei, pô, a última vez que a Marta foi candidata a prefeita de São Paulo, ela teve só 6 pontos. É pouco. Não é? Não, a Marta não tem mais aquela força que acham que ela tem. Tinha lá em 2004. 2004 faz 22 anos. Para 2024 fazia 20 anos. Aí não tem mais. Mas ela fez não sei quantos céus na cidade. Tá, hoje em dia o pessoal não quer mais saber disso. Hoje em dia o pessoal quer saber. O cara tá lacrando ali na rede social falando mal do Lula. Tá, então vou votar nele. Olha, o cara fala que ele é contra banheiro trans. Vou votar nele. É assim que funciona a cabeça das pessoas de direita. Aí, e as de esquerda querem alguém que não seja fascista, alguém que seja de esquerda verdadeira, e a Marta, no caso, não era. No caso aí do Alckmin, o Alckmin é até bem mais esquerda que a Marta,
nunca traiu igual a Marta, só que se você pegar a eleição, a última que ele disputou em São Paulo, que foi de 2018, que ele disputou a presidência, você pega os votos do Alckmin em São Paulo também, ele não teve nem 10% dos votos. Não é uma coisa, nossa, o Alckmin vai tirar um coelho da cartola. Não vai ter essa força toda, porque ele já perdeu o apoio da direita. Eu tava vendo comentários aí de muita gente de direita, dizendo, o Alckmin traiu, ele se juntou aos comunistas e tal. Pois bem, mas o Lula acredita que o Alckmin dá um palanque forte, porque ele tem essa parte que o Lula tá corretíssimo, que é o Alckmin, ele tem um contato muito grande com o empresariado. E só do fato do empresariado não apoiar o outro lado, já ajuda muito o Lula. Então é nisso que o Lula está focando no caso do Alckmin. Aí, ok, o Flávio Bolsonaro está em pânico. Por quê? Porque ele está vendo que o Partido Progressista, que é um partido que ele queria que eu apoiasse, vai largar a mão dele. Só que o Partido Progressista largando a mão dele, o União Brasil também larga a mão. O Edinho, o presidente do PT, teve uma reunião, outro que tem que ganhar aí adicional de insalubridade, né? Teve uma reunião com os dois membros do PCC, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que são os presidentes do Partido Progressista e do União Brasil. Em que o Edinho quer é o seguinte, fiquem neutros, não apoiem o Flávio e não apoiem o candidato do Kassab, que deve ser do PSD aí, que deve ser o Ratinho ou o Caiado ou qualquer outro aí, tá? Ou o Eduardo Paes, não apoie eles. E aí esses partidos estão vendo ali. O Ciro Nogueira quer que ele tenha algum tipo de apoio, ou que pelo menos o PT fique neutro na eleição para o Senado aí desse ano. Eu espero que seja feito acordo e o PT traia o Ciro Nogueira da mesma maneira que o Ciro Nogueira traiu o PT 2 vezes, tá? Traiu ali o PT e todos os brasileiros. Aliás, se vai ter alguém que vai fazer campanha todos os dias para o Ciro Nogueira não ser eleito, sou eu. Não pode ser eleito esse cara. Aliás, se você é de Piauí, saiba, convença todo mundo, não vote nesse cara. Bandidão da pior espécie. Pois bem, mas espero muito que faça o acordo e traia o Ciro Nogueira e fale, pô, você já traiu 2, a gente traiu você só uma vez, ó, tá 2-1. Nessa aí, ó, ainda tá faltando uma. Pois bem, tá nisso. Aí o Eduardo Bolsonaro tá bravo, os bolsonaristas estão bravos, porque, pô, se o Lula aprova o fim da escala 6x1, acabou. Aí é primeiro turno. Tem pesquisas aí dizendo que... Tem pesquisas que dizem que o Lula ganha no primeiro turno. Tem pesquisas que dizem que o Lula está a 2 ou 3 pontos de ganhar no primeiro turno. E aí, quando essas mesmas pesquisas mostram cenários de segundo turno, obviamente, todo mundo que não vota no Lula no primeiro turno acaba votando no oponente dele, quase todo mundo, no segundo turno. E aí fica bem ali, quase margem de erro. Mas se você pensar em votos válidos, tem pesquisa que o Lula está com 49% dos votos válidos. Aí você pega segundo turno, o Lula tá com 53% e o oponente dele 46%, ou 52% a 48%, quer dizer, ganha ainda. Então tá difícil aí, o Flávio Bolsonaro vai ter que tirar um coelho da cartola porque ele precisa dos votos daquelas pessoas que são aí, de abre aspas, centro, que são as pessoas mais despolitizadas. E para ter esse voto, ele precisa do apoio do chamado centrão, que são partidos aí de direita, com um pé e meio na extrema-direita. Só que, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro tá fechado aí com o Gaspar em Alagoas e não com o Arthur Lira. E o Arthur Lira tá assim, pô, não dá. E o Gaspar não vai. Ele é senador e ele não vai abrir mão, porque tem uma coisa, que aí ficou tudo amarrado. O Alfredo Gaspar, candidato aí, e você vê como um estado, Alagoas, que não é um estado tão grande, né, é decisivo na eleição nacional. O Alfredo Gaspar é candidato à reeleição no Senado e ele é o relator da CPMI do INSS. CPMI essa que descobriu aí que a sócia do Flávio Bolsonaro é irmã do sócio do careca do INSS. O Alfredo Gaspar tem na mão dele ele ferrar o Flávio Bolsonaro de maneira que o Flávio vai ficar difícil para ele, bem difícil, de colocar a pecha nele, ó, você roubou os aposentados. Deixar o Flávio de maneira que ele nem segundo turno vai ter na eleição. Então ele precisa apoiar o Alfredo Gaspar, não dá para ele apoiar ele e o Arthur Lira, porque não dá para os dois serem eleitos. Uma vaga é do Renan, não tem para ninguém. Aí a outra é Arthur Lira ou Alfredo Gaspar. Aí você fala, caramba. Então o Flávio tá amarrado ali, falando, pô, não tem como eu não trair o Arthur Lira. O Arthur Lira vai ficar aí a própria sorte. Esse é o cenário aí. Nisso, Lula começou a falar com o MDB, até falei ontem, ó, o Lula não pode confiar muito no MDB. E o Lula falou o seguinte, olha, o Alckmin sendo candidato a alguma coisa em São Paulo, eu quero um vice do MDB, exatamente para o MDB ficar neutro. Principalmente no Sul e Sudeste, o Lula quer o MDB neutro, ou seja, não apoiando o Flávio Bolsonaro e não apoiando o Kassab. MDB partido aí do Ricardo Nunes. E o Lula falou, ó, o meu vice pode ser o Renan Filho. Tudo Alagoas, novamente Alagoas. Meu vice pode ser o Renan Filho,
Renan Filho, sim, é um cara que eu falo, ó, dos quadros do MDB todos, o Renan Calheiros é de longe o melhor. Se você não sabe, quando teve ali o golpe de Estado contra a Dilma, depois vazaram vários áudios ali, conversas telefônicas entre o pessoal lá do Centrão, do MDB, que era o partido do Temer, e o Renan Calheiros, ele era o único ali que sistematicamente, e ele insistia que não tinha que ter golpe. Ele falava, o Temer é o Eduardo Cunha, ele não pode, tem que deixar Dilma, não dá. E aí quando falavam de estancar a sangria, ele falava, não, mas não é, isso não passa por tirar Dilma não vai, não coloquem o Temer, não coloquem, vai dar ruim e tal. Alguém que lutou com todas as forças nos bastidores contra o golpe de Estado e não traiu até o fim. Inclusive o Renan Calheiros, ele conseguiu ali articular para que a Dilma, foi a primeira vez na história, a Dilma sofreu impeachment, nem governadores, nem prefeitos, nem deputados, nem senadores conseguem isso. A Dilma teve o mandato cassado e não foi tornada inelegível. Vamos lembrar disso, ela não ficou inelegível. Prefeito, governador, deputado, vereador, etc., tem mandato cassado, inelegível por 8 anos. A Dilma não, porque o Renan Calheiros articulou. Aí você vê, ele foi até o fim. Então é um cara que sabe, o Lula sabe, se o Renan, no caso o Renan Filho, for meu vice, não vai trair nunca. Esse cara não é traidor, ele não é igual era o Temer ou como são outros aí que têm seus próprios interesses. Porém, tem uma resistência porque o MDB de São Paulo, que é o pessoal lá do Ricardo Nunes, pessoal da extrema-direita, eles querem que o vice seja alguém do sul ou sudeste. Aí é traição, aí é alguém para tentar dar golpe no Lula. Alguém que vai querer ali ser vice para dar golpe no Lula, ficar 4 anos tentando dar golpe. O Lula não é trouxa, o Lula já aprendeu com o caso do Temer. E olha que o Temer não era o cara da 100% da confiança, mas era um cara ali neutro sempre. E aí, de repente, pá, golpista. Então o Lula sabe, pô, imagina um cara que já é com um pé e meio na extrema-direita. Nananina, não. Então tá aí as articulações, só que você vê aí o Flávio Bolsonaro, por medo do caso do Banco Master, não tá articulando nada, porque ele tá lá na Europa agora, tá fora do Brasil há 45 dias, e o Lula tá dando um banho nas articulações. Então, isolou aí, o Lula tá isolando todos os outros, tá garantindo que os partidos aí do chamado Centrão, que são de direita, não apoiem nem o Flávio, nem o candidato do Kassab, que é do PSD, e tá garantindo aí uma vitória no primeiro turno. E ó, com a ajuda do Hugo Mota e do Arthur Lira. Quem diria, hein? Eu peço aí a sua inscrição no canal, para quem não se inscreveu até agora. Não esquece de deixar seu comentário, de curtir aí o vídeo, de clicar aí embaixo no botão compartilhar e compartilhar aí. Seja com alguém que goste do Plantão Brasil ou com alguém que não conhece o Plantão Brasil. Compartilhe. Falou!